Boa tarde a todos. Nós vamos continuar a aula sobre o capítulo 5 do livro de vocês, Egito e Cuxi. Antes de eu iniciar o assunto em si, nós vamos corrigir a atividade que eu deixei na aula anterior. Então vamos lá. Vocês vão acompanhar a correção na página 74 do livro de história de vocês. Então, gente, a tarefa que eu deixei no vídeo número 2 foi essa tarefa aqui, ó. O do vídeo número 1 já foi corrigida, tá? Então, o texto a seguir foi extraído da obra Sátira dos Ofícios. É um texto do Egito Antigo que aborda a fala de diversas profissões, inclusive a profissão do escriba. Leia-o com atenção. Sê escriba, não terás canseiras e ficarás preservado de outros tipos de trabalho. Não terás de transportar a enxada, a picareta e o cesto. Não terás de guiar o arado e serás poupado a todos os tipos de canseira. O escriba manda em todos. Quem trabalha escrevendo não paga impostos e não é obrigado a pagar. Lembra-te bem disto. Sê escriba para que possas estar livre da vida de soldado, para que possas chamar e alguém responda, estou aqui, para que possas estar livre da vida de tormentos. Todos procuram enaltecê-lo. Lembra-te disso. Bom, o texto fica claro que ele é um conselho, né? É alguém aconselhando para que um jovem, se ele tiver que escolher uma profissão, que ele seja um escriba, que ele teria uma vida muito melhor. Ele ia trabalhar escrevendo, ele ia trabalhar na sombra, ele ia precisar transportar nada pesado, mexer diretamente com a terra e seria muito respeitado na sociedade. Então, a gente percebe de cara que o texto é um conselho dado a alguém. Então, a letra A, a questão proposta é a seguinte: dê um título ao texto. Essa resposta é muito pessoal, né? Cada um pensa em um título. Eu, por exemplo, daria o seguinte título a esse texto: Conselhos de um Pai. Me parece aqui, durante a narrativa, que é um pai aconselhando um filho. Então, assim, essa pergunta, essa resposta aqui, ela teria que ser mesmo corrigida caso a caso, que foi o que eu fiz quando vocês me enviaram a foto da atividade. Então, na letra A, eu vou colocar o título que eu colocaria no texto, né? Conselhos de um pai. Mas aí cada um escolheu um título diferente, coerente com o texto, ok? Então, a resposta da letra A está aqui. Agora, nós vamos corrigir a letra B. Letra B. Que argumentos o autor do texto usa para convencer quem está lendo esse texto? Então, quais são os argumentos usados? O que ele fala que vai convencer a pessoa de que realmente ele está certo? Ser escriba é melhor. Então, vamos à resposta. Bom, gente, os argumentos que ele usa são os seguintes, né? Ele fala lá no texto, ele deixa muito claro que aquele que se dedicar aos estudos, né? Para ser escriba, você tem que estudar muito, né? Não precisará trabalhar no campo. Ele não fala isso lá? Pegar a enxada, né? O arado. Que é um serviço muito pesado. Não vai pagar impostos. Além disso, a pessoa poderá se livrar da vida perigosa, né, de um soldado. Ele fala também que vai ter quem o sirva. E será muito elogiado por todos. Respeitado, né, porque ela tem uma parte que fala sobre isso, e elogiado por todos. Então, olha só, se a pessoa se dedicar ao estudo para ser um escriba, ela vai ter uma vida melhor. Ela não vai precisar trabalhar no campo,
ela não vai estar livre dos impostos, né? Imposto, a palavra já fala tudo, é imposto, é obrigatório. Vai se livrar de uma vida perigosa, não precisa ser, por exemplo, um militar, um soldado, que é uma vida muito perigosa. Vai ter quem sirva ele para sempre, vai ser respeitado e vai ser elogiado. A gente podia pegar isso aqui para a nossa vida, né? A gente, como pai, como mãe, os pais de vocês em casa, os professores nas salas de aula, os professores nas aulas online nesse momento de pandemia, eles aconselham os alunos a estudarem. Vocês precisam estudar. Ah, professora, mas a atividade é remota. Bobagem, não tem ninguém perto de mim. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito porque ninguém está vendo mesmo. Aí eu vou mandar uma foto embaçada porque aí não lê direito, não sabe o que que eu fiz. Olha só, gente, ninguém perde por estudar. Todas as vezes que a gente se dedica, a gente tem um benefício e sai na frente quem tem mais conhecimento. Então, a chance de uma pessoa no mercado de trabalho conseguir um bom emprego com ou sem diploma, ela é muito maior, ela é visível. A pessoa que estudou, que tem diploma, que se dedicou, ela vai ter muito mais chance lá fora. Então, vocês podem ter certeza que aquele aluno que hoje, nesse momento de pandemia, tem feito as atividades com consciência de que eu preciso fazer bem feito, tem realmente assistido às aulas, né? No caso, por exemplo, das aulas de História e Geografia, que eu fico aqui do outro lado da tela, gravando essas aulas, explicando, esmiuçando essa matéria. Se o aluno acompanhar, ele está aprendendo sim, né? De certa forma, eu estou me fazendo presente na vida de vocês. Agora, se ele levar na brincadeira, claro que não. E amanhã ou depois, se a gente volta e tem, por exemplo, uma avaliação diagnóstica de tudo que foi dado no período da pandemia, vocês podem ter certeza, o aluno que se dedicou mais vai ter uma nota melhor. Então, estudar, se dedicar aos estudos só traz benefícios, é o que o texto fala. É por isso que eu escolhi o texto, o título Conselhos de um Pai, porque quando pai e mãe falam, vocês podem ter certeza que eles não estão errados. Agora nós vamos corrigir a letra C. Letra C. O texto é um indício de que ler e escrever eram habilidades importantes no Egito Antigo. E no Brasil hoje, essas habilidades são importantes? O que você acha? Bom, na verdade eu já havia dado a resposta mesmo sem perceber, né? Claro que são importantes, são habilidades cada vez mais importantes, né? Por que que elas são tão importantes assim? Para a gente poder atuar, para atuarmos, por exemplo, né, no mercado de trabalho e sobreviver com dignidade. Então, olha só, gente, imagina a dificuldade, por exemplo, de um analfabeto, né? Existem dois tipos de analfabeto. O analfabeto é aquele que não sabe, não conhece as letras, não sabe ler realmente nem escrever. E existe aquele que é funcional, que é a maioria do nosso povo, né? Ele lê, mas ele não interpreta. Não adiantou nada, ele só leu. Né? Imagina a dificuldade de uma pessoa que realmente não saiba ler, não saiba escrever e tem que pegar um ônibus para ir a São Paulo resolver uma pendência de um documento. Imagina você ir ao supermercado, ser alérgico a farinha de trigo, mas não saber ler no pacote se nos ingredientes daquele produto tem farinha de trigo. Imagina você ficar pedindo a pessoa para ler a marca do produto que você precisa comprar ou para ler uma placa de uma rua onde você precisa ir. Não é fácil, né? Então, assim, conseguir um trabalho mais difícil ainda. Hoje, então, nesse momento de pandemia, onde está todo mundo trabalhando remotamente, né, de dentro de casa, se a pessoa não conhece um computador, não sabe lidar com informática, com a internet, como que ela ia sobreviver? Então, é muito importante saber ler, saber escrever, estudar é a única coisa que a gente vai levar para a nossa vida inteira. Pode tirar tudo de mim, menos o meu conhecimento. Né? O meu conhecimento ele é meu, eu que adquiri, eu é que vou saber usá-lo para o bem ou para o mal. Né? Então, assim,
São habilidades importantíssimas, inclusive nos dias atuais, e não só no Brasil, como no mundo inteiro. Bom, gente, a atividade ficou corrigida e agora a gente vai continuar a matéria. Então, hoje a matéria vai continuar aqui, ó. Artesãos, comerciantes e militares. Os artesãos egípcios, que eram carpinteiros, ferreiros, joalheiros, eram conhecidos no mundo antigo. Com a madeira, eles faziam brinquedos, móveis, barcos e etc. Com adobe é um tipo de tijolo, né? Ele era preparado com argila crua e secava-se ao sol. Areia e pedra, eles construíam casas e também palácios. Com ferro, eles confeccionavam armas, instrumentos de trabalho e carros de guerra. Com papiro, produziam papel e uma variedade de outros objetos. Com os metais, eles faziam joias e também ornamentos. Aqui nós temos a imagem, né, de um baú, tá vendo? Da 18ª dinastia. Ele está no Vale dos Reis, que é a 18ª dinastia. Esse aqui é um baú construído, provavelmente, né, por um carpinteiro. Nos períodos de maior prosperidade, como por exemplo no Novo Império, o comércio interno e também externo cresceu, possibilitando o aumento da riqueza dos comerciantes. Comércio interno é quando eu comercializo dentro do meu país, né? Eu não estou mandando mercadoria para outro país. No caso aqui, dentro da minha própria cidade, dentro do meu espaço. Mas o importante é que meu comércio ele se torne também externo, que ele ganhe asas, né, e que ele cresça para fora do meu país, porque isso aí vai me trazer lucro e vai expandir a minha produção. Aí o que ele fala? Que tanto o interno como o externo cresce, e aí a riqueza dos comerciantes automaticamente cresce também. Com as guerras de conquista durante o Novo Império, os militares do Egito Antigo também conseguiram riqueza e prestígio. Muitos deles lutavam em troca de terra ou de parte dos saques realizados durante essa guerra. Aqui nós temos a representação de um rei, ele está numa carruagem e está atacando o inimigo, tá vendo? Essa obra foi feita numa madeira pintada. Olha que coisa mais linda, né? Deve ser uma obra de arte assim, perfeita. Eles eram muito habilidosos, inclusive. Camponeses e escravos. Os camponeses, chamados no Egito Antigo de felás, constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil. Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço. Aravam, plantavam, colhiam, abriam canais, construíam e consertavam. Em troca, eles recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam e tinham ainda de pagar um imposto em produto. No caso, eles pagavam esse imposto com cereais, que era recolhido aos armazéns do faraó. Além disso, eram obrigados a trabalhar em obras do governo, como abertura de estradas, limpeza de canais e transporte de pedras, usadas na construção de túmulos, templos e palácios. Aqui nós temos uma cena de escravos, né, plantando, uma cena agrícola. Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e faziam trabalhos mais pesados e perigosos em minas, pedreiras e nas grandes obras públicas. Então, gente, ser escravo não era nada fácil, nem no Egito Antigo, nem aqui no Brasil colonial, né? Eles eram vistos realmente como pessoas que eram obrigadas como objetos, né? Verdadeiros objetos, pessoas que trabalhavam de graça em prol de um país melhor, né? Então, assim, eles ajudavam na construção de um país onde eles não poderiam desfrutar de tudo que eles ajudaram a construir. Eu vou ler com vocês um texto aqui, eu vou tentar ser breve, só para vocês entenderem como que era a vida do escravo no Egito. Em muitas imagens aparecem camponeses ocupados nas terras, nas épocas da semeadura e também da colheita. Durante a cheia do Nilo, quando o campo se transformava num grande alagado, do qual apenas as cidades das colinas ficavam a salvo, havia algum tempo para o descanso.
A cada ano, a inundação depositava no verão um fértil lodo sobre os campos à margem do Nilo. Às pessoas, então, bastava espalhar as sementes com a ajuda de uma junta de bois. Os grãos de trigo e cevada germinavam e amadureciam do inverno para a primavera. Além do trabalho de plantar e colher, havia manutenção do sistema de irrigação. Eram permanentes a construção de diques, a abertura de canais para deixar a água correr de um nível para o outro, assim como o uso do chaduf, uma espécie de máquina para levar a água para irrigação. Todo esse trabalho era organizado nas próprias aldeias ou nomos. Os camponeses viviam em cabanas bastante simples, muitas vezes com seus animais. Então, eram os camponeses, ainda não eram escravos. No Egito, havia também escravos, geralmente estrangeiros, capturados durante guerras. Os egípcios guerreavam para conquistar matérias-primas e escravos. Por essa razão, eram constantes os conflitos ao sul, em direção à Núbia, e a leste, em direção à Palestina. Já havia escravos no Antigo Reino e em número maior no Médio Reino. Entretanto, eles se tornariam mão de obra de destaque apenas no Novo Reino, período em que o Egito dominou áreas mais distantes. Os escravos exerciam funções variadas. Podiam ser usados em trabalhos pesados, como nas minas, e também servir como assessores dos governantes ou ocupar altos postos no exército. Vale lembrar ainda que podiam possuir bens, casar-se, e deixar herança, mas não era apenas sobre ombros de escravos de guerra e de camponeses que se mantinha a civilização egípcia. Havia trabalhadores livres egípcios de todo tipo: pedreiro, pintor, desenhista, escriba, metalúrgico, escultor, artesãos diversos. Muitos documentos egípcios sugerem que, na maioria das vezes, as profissões eram passadas do pai para o filho, por muitas gerações. Esses trabalhadores viviam em casas bastante modestas, em bairros operários e com pouca comodidade. Então, assim, esse texto ele fala sobre os escravos, camponeses e diversos outros tipos de trabalhadores que mantinham o Egito antigo. Agora vamos aqui na página 77. A religiosidade egípcia. A religiosidade era um traço fundamental da sociedade egípcia. Os egípcios eram politeístas. O que isso significa? Eles acreditavam em mais de um Deus. Nós somos monoteístas, acreditamos em um Deus só. Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, que era o criador do universo e de todos os deuses, Osíris, que era deus da vida após a morte, Ísis, irmã e esposa de Osíris, e Horus, o filho deles. Seus deuses eram representados com forma humana, como Osíris, com forma humana e animal, como Horus, corpo de homem e cabeça de falcão, ou somente com a forma animal, como Anubis. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa, ao morrer, seria julgada no tribunal de Osíris. Aqui nós temos uma imagem, tá vendo? Essa imagem aqui, ela está pintada em um papiro no Livro dos Mortos. O que é o Livro dos Mortos? É um conjunto de textos, né? Onde o morto ia expor todas as suas qualidades e pedia perdão, absolvição ao deus Osíris. Então, essa cena aqui, ó, ela retrata o julgamento do coração de um escriba de nome Hanufer. Ele é levado pela mão por Anubis, que era o deus dos mortos, até a balança da justiça. Lá o seu coração é colocado num dos pratos e no outro é posta a pena da verdade e da justiça. O coração deveria ser mais leve que a pena, para que a pessoa pudesse ser absolvida. Né? Então aí fica complicado, né? Olha o peso de uma pena e o peso do coração, que é um músculo, né? A pessoa tinha que ser muito pura mesmo. E aqui nós temos uma escultura de madeira pintada representando Ísis. É a deusa da maternidade, protetora da natureza e uma das divindades mais populares do Egito Antigo. Esse período aqui é o período ptolemaico e essa escultura está no Museu de
de Louvre, lá na França, Paris. Bom, então eles pegavam a pena, colocavam do lado da balança o coração da pessoa ou do outro. O coração tinha que ser mais leve que a pena para a pessoa ter absolvição. Então tá. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera. Mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse conservado. Senão não tinha como a alma voltar para o corpo, não. Isso explica por que os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. Então, o que é mumificação? Era um tratamento onde se evitava a decomposição do cadáver. Então, ele morria, eles tratavam o corpo para que ele permanecesse conservado. A múmia, era colocada no sarcófago. Este era posto em uma urna funerária. Urna funerária é o caixão. E conduzido até o túmulo. Lá costumavam-se deixar vários objetos, joias, armas, alimentos, que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teriam grande utilidade para o morto. Então, se ele fosse absolvido, se o coração dele fosse mais leve que a pena, se ele tivesse o corpo preservado, mumificado, e se ele tivesse com ele tudo que era importante para ele na vida aqui na Terra, ele teria uma grande utilidade lá no futuro, né, pós-morte, né? Então, assim, seria útil para ele, né? Vamos imaginar que eu fosse do Egito Antigo, gente. Eu ia ter que levar meu computador, meu microfone, eu ia ter que levar todos os meus livros. Nossa, mãe, tinha que levar tanta coisa para conseguir dar conta, né, de manter minha vida lá. Ia ser complicado, né? Ia levar o diário de vocês, de vez em quando eu ia vir fazer chamada. Brincadeira, viu? Só para poder descontrair. Na verdade, é uma crença deles. Eles acreditavam que realmente eles poderiam usar esses objetos futuramente. A riqueza e a variedade dos objetos dependiam das condições de cada um. Fosse rico, levava só objeto caro. Fosse pobre, levava coisas mais simples. No túmulo do faraó Tutankhamon, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro. Cadeiras, carros, armas, barcos, imagina, gente, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, que são aparelhos de jantar, né? Copo, taça, xícara, prato, talher, objetos pessoais, e a sua mobília era composta por mais de 5.000 objetos. A tumba de Tutankhamon e o tesouro nela contido foram encontrados intactos em novembro de 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter. Ele nos conta que o dia mais emocionante foi quando, ao abrir a porta da câmara mortuária, avistou 3 sarcófagos representando Tutankhamon, um dentro do outro, mostrando o belo rosto do faraó. O mais interior era de ouro puro. Neste último estava a múmia coberta com uma máscara de ouro e lápis lazuli. Lápis lazuli é um mineral de cor azul marinho usado para fazer ornamentos no rosto dele. Aqui nós temos a máscara mortuária do Tutankhamon. Realmente era um rapaz muito bonito, né? E assim, deve ser lindo você ter a oportunidade de visitar um lugar desse. Bom, meus queridos, a gente encerra aqui, de acordo com o livro didático, o Egito Antigo. O próximo tema é o Reino de Cush. Eu não vou falar sobre ele hoje, nós vamos falar na próxima aula, se Deus quiser. Hoje, o que eu vou fazer? Agora eu vou corrigir a tarefa da aula de segunda-feira, que era a página 87, número 1 e número 2. Que aí a gente consegue deixar tudo corrigido de uma vez e quando entrar no Reino de Cush, não fica preocupado com essa parte. Claro que o Egito Antigo não se resume a essas poucas páginas do livro. Quem tiver mais interesse, procure mais informações. Hoje, inclusive, eu vou enviar para vocês à parte um vídeo sobre o Egito Antigo, para vocês assistirem. Eu não havia enviado até então, porque é um vídeo um pouquinho longo, ele tem 20 minutos. Então, vocês podem assistir a hora que vocês tiverem tempo. Mas ele é muito legal, ele conta bastante curiosidades sobre o Egito Antigo, que foi a primeira civilização que surgiu, ok? Então, nós vamos agora corrigir a página 87.
chegamos nós na página 87. Primeira atividade. Observe o gráfico e depois, a partir do gráfico, vocês iam fazer o que estava sendo pedido. Então, essa atividade aqui é uma atividade de leitura e interpretação de imagem. No caso, a imagem é um gráfico, né? E é muito importante a gente saber interpretar gráfico. Então, gente, a atividade da página 87, número 1, vocês iam observar o gráfico. Ele estava mostrando o regime das cheias do Rio Nilo. Para ajudar vocês, para ficar mais interessante, né, e para ilustrar melhor o gráfico, eu consegui uma imagem na internet mostrando as cheias do Rio Nilo. Então, a imagem ela mostra o seguinte, que de junho a setembro é o período das inundações do Rio Nilo. É quando os afluentes, né, trazem essa água para o rio principal. De outubro a fevereiro seria o período de sementeiras, onde eles plantavam as margens do rio. Então, até no texto que eu li agora fala sobre isso, né? Que no período de junho a setembro, que era o da inundação, vinha uma água, essa água vinha carregada de substâncias. Quando havia sedimentação, ou seja, essa água pousava, entre aspas, no leito do rio, ela deixava muito nutriente. Então, cabia ao agricultor somente espalhar essa semente, que era o período de sementeiras, né? Então, eles espalhavam a semente. E de março a julho era o período da colheita dessa produção. Então, vamos de novo ao livro na página 87. Identifique o mês em que as águas começam a subir. Então, vocês iam observar esse gráfico aqui e vocês teriam que perceber em que momento é que as águas começam a subir. Se a gente observa aqui, ó, tá vendo? Segue aqui com o mouse. O mês de julho é o mês que as águas começam a subir. Então, aqui, gente, ó, eu vou colocar assim, mês que as águas começam a subir. Vou colocar 2 pontos. Então, elas começam a subir no mês de julho. Gente, vou corrigir a palavra mês aqui, que ela ficou totalmente errada, né? Então, aqui, ó, mês que as águas começam a subir, julho. Agora, nós vamos lá no livro de... Agora, o autor quer saber o mês em que as águas chegaram ao ponto mais alto. Então, a gente vai seguir o gráfico de novo, seguir essa linhazinha vermelha e vamos ver qual foi o mês em que a água ela chega ao ponto mais alto, né? O momento em que, assim, as águas estão no nível mais alto. Então, aqui, ó, a gente percebe que o ponto mais alto do regime do Rio Nilo é o mês de novembro, ok? Então, ela chega aqui no ponto mais alto, mês de novembro. Então, aqui, ó, mês que as águas chegam ao ponto mais alto. Então, olha só, eu vou colocar para vocês aqui, ó, tá vendo? Porque se a gente observa o gráfico aqui, ela chega em outubro no ponto mais alto e vai do mês de outubro ao mês de novembro. Então, a gente poderia colocar de outubro a novembro, né? Outubro ficaria certo também, mas a gente vê que novembro ela está num ponto alto. Vamos colocar de outubro a novembro para ficar uma resposta mais completa. Então, eu vou colocar aqui, ó, de outubro a novembro, tá? A pergunta é única, né? Uma resposta objetiva, mas a gente teve essa oportunidade aqui de sofrer essa variação. Depois ele vai e pergunta para vocês assim, o mês em que as águas começam a retornar ao leito. Aí, se vocês observarem bem aqui no gráfico, é o mês de novembro. Ele chega no ápice, mas ele começa a sofrer uma regressão de novo. Então, a resposta aqui vai ser novembro. Então, vamos lá. Mês em que as águas começam a retornar ao leito. Aí, nós vamos colocar só o mês de novembro. Então, a resposta aqui da número 1 está pronta.
Vou colocar uma letra maior para vocês verem em casa, né? Vermelho. Também vou colocar uma letra maior. Agora, nós vamos fazer a número 2. Então, vamos lá de novo. A número 2 é uma interpretação de texto. Leia o texto a seguir. Projetando-se para o céu, as pirâmides dão a impressão de que vão durar para sempre. Os egípcios pretendiam que elas inspirassem admiração, tanto entre os súditos do faraó, quanto entre visitantes estrangeiros. Seus construtores esforçaram-se por fazê-las grandiosas e gloriosas, porque eram destinadas aos deuses. Os egípcios acreditavam que seus reis eram deuses. Queriam que os túmulos, como os deuses, durassem eternamente. Os primeiros faraós egípcios eram enterrados em sepulturas feitas com tijolos de barro, chamadas de mastabas, até que o brilhante arquiteto Imhotep projetou a primeira pirâmide para o rei Djoser, por volta de 2660 a.C. Esse texto foi tirado de um livro chamado Egito Antigo e Mesopotâmia para crianças. Letra A. Qual é o assunto do texto? Então, vamos lá. Qual é o assunto do texto? O texto, ele trata das pirâmides e do seu significado para os egípcios. Para os egípcios. Ai, gente, escrevi errado. Que coisa feia. Vou corrigir, né? Porque senão vai ficar horrível. Vamos à letra B. O que eram as pirâmides? Né? Então, o que era uma pirâmide? É a pergunta. Então, as pirâmides eram construções, o texto fala isso, né? Grandiosas para servir de túmulo aos faraós. Letra C. Copie em seu caderno a frase do texto que afirma que o Egito Antigo era uma teocracia. Então, olha só, gente, teocracia é quando o Estado, o poder político, está fundamentado ao sistema, à religião do lugar, ok? Então, esse trecho é o seguinte: os egípcios acreditavam que seus reis eram deuses. Então, o rei não governa, o rei governava e era ao mesmo tempo um deus. Letra D. Todos os faraós egípcios eram enterrados em pirâmides? Sim ou não? A resposta é não. Por que é não? De acordo com o texto, os primeiros faraós egípcios eram enterrados em sepulturas feitas com tijolos de barro, chamadas mastabas ou mastabas. Não sei a pronúncia correta. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês. Eu vou até voltar lá no livro de novo, porque eu corrigi a número 1, mas eu corrigi só a letra A. Eu esqueci da letra B,
Me perdoem, tá? Então, eu vou corrigir a letra B do número 1 para ficar tudo certinho. Os egípcios conheciam o regime do Rio Nilo? Será que eles conheciam esse regime? Sim ou não? Aí vocês vão ter que explicar o porquê do sim ou o porquê do não. Ainda bem que eu não estou dando aula no quadro nesse momento, né? Senão eu já teria apagado o quadro e já teria esquecido que eu não corrigi a letra B. Então vamos continuar aqui. Agora eu vou corrigir a B para vocês. A resposta é sim. Eles conheciam sim o regime, tanto é que eles viviam em função do regime do Nilo, né? Então vamos colocar uma resposta legal aqui, ó. Sim, por isso conseguiam aproveitar suas cheias para fertilizar as terras. Vírgula, preparando-a para a agricultura. Eles criaram também o calendário com base na cheia do Rio Nilo, né? Que dividia o ano em 3 estações. Vamos colocar isso aqui também, porque né, para ficar uma resposta mais completa. Criaram também, vou colocar assim, um calendário que dividia, esquece disso não, hein? O ano em 3 estações. O nosso tem 4. Vocês nunca vão esquecer. Em 3 estações, de acordo com as cheias do Nilo. De 4 meses, vamos melhorar isso aqui. De acordo com as cheias do Rio Nilo. Agora ficou tudo corrigido. Né? Agora tá certinho. A número 1, letra A e letra B. A número 2, letra A, B, C e D. Bom, gente, para encerrar a aula de hoje, vocês vão fazer para mim a número 3 e a número 4 da página 88. Copiem somente o enunciado, coloquem bonitinho a página no caderno de vocês e deem as respostas para mim das 2 atividades. Por que eu estou dando isso aqui agora? Porque aí a gente encerra de uma vez por todas o tema, ok? Aí vocês vão fazer a correção no caderninho de vocês, vão fazer a número 3 e a número 4, fazer uma foto e mandar para mim. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus.